Viagens psíquicas. Nascido por volta de 1903, Silva Muda tornou-se um aplicado e estudioso de ocultismo. Em 1927, ao ler um livro de Edward Carrington, célebre pesquisador de paranormalidade, soube que um francês chamado Charles Lancelin escrevera quase tudo que se sabia sobre o tema da projeção astral. Mais do que depressa, Mudon escreveu uma carta a Carrington, informando que poderia escrever até um livro com material desconhecido por Lancelin. Curioso, Carrington logo passou a colaborar com Mudon em um livro sobre as experiências do jovem, publicado em 1929. Esse livro, intitulado A Projeção do Corpo Astral, teve um efeito moderado entre um número relativamente pequeno de entusiastas das experiências extracorpóreas. Conforme o depoimento de Mudon, seus primeiros contatos com experiências extracorporais ocorreram quando tinha 12 anos de idade. Sua mãe, uma espírita ativa, levaram o filho em um acampamento da Associação Espírita em Clinton, Ohio, Iowa. Durante sua primeira noite no acampamento, Mudon acordou com um estremecimento. Sentia-me sem forças, lembra ele. Meu corpo inteiramente rígido, pensava que fosse meu corpo físico, mas era o astral. Começou a vibrar a uma altíssima velocidade, para cima e para baixo. Podia sentir que se fazia uma enorme pressão na parte de trás da cabeça. Depois o sentido da audição começou a funcionar, seguido pelo da visão. Quando consegui enxergar, fiquei mais estarrecido ainda. Estava flutuando no ar, em rígida posição horizontal, alguns pés acima da cama. Involuntariamente, quando estava a quase 2 metros acima dela, fui endireitado e colocado em pé sobre o piso do quarto. Depois dei um jeito para virar. Havia um outro eu que jazia inerte na cama. Meus dois corpos idênticos ligavam-se por meio de um cabo, meu elástico, que se prolongava no espaço de quase 2 metros que nos separavam. A primeira sensação era de que eu morrera durante o sono. Um Mudon desencarnado parava pelo quarto onde sua mãe dormia e tentou sacudi-lo para que acordasse. Contudo, suas mãos passavam através dela e atravessaram também os corpos das outras pessoas que ele tentou acordar, e mesmo os objetos que ele fez menção de pegar. O menino começou a chorar e ficou vagando durante mais de 15 minutos, até que foi puxado de volta para seu corpo pelo cabo ou cordão no instante da junção. Escreveu ele mais tarde. Cada músculo do corpo físico estremeceu e foi atingido por uma dor penetrante, como se estivesse sendo rasgado da cabeça aos pés. De novo estava fisicamente vivo e sentia-me incrédulo e amedrontado. Estive consciente durante toda a ocorrência. Depois de recuperar do choque inicial, Mudon continuou a vivenciar literalmente centenas de projeções. A mais notável aconteceu em 1924, quando estava com 21 anos. Depois do jantar, saíra para dar uma volta, porque estava se sentindo apático e solitário. Voltou logo para casa e foi para o quarto. Fechou a porta e jogou-se na cama. Não demorou muito. Seu corpo começou a tornar-se entorpecido e ele já sabia que uma projeção estava chegando. Essas fotos, no final da década de 1980, supostamente flagraram uma experiência extracorporal da médium francesa Madame Lambert e constitui uma das primeiras tentativas de prova da existência de um corpo astral. A figura abaixo parece mostrar uma difusa silhueta humana. A da esquerda revela uma imagem vaga, causada, como foi alegado, pela oscilação do corpo astral. Momentos após, sentiu seu corpo elevar-se, de início na posição horizontal, depois girou para ficar em pé e ele conseguiu mover-se à volta com liberdade. Ficou vagando pela casa por algum tempo e a seguir saiu. De repente, foi transportado a uma velocidade fantástica para um lugar estranho, uma fazenda, onde encontrou 4 pessoas reunidas numa sala. Uma delas era uma bela jovem de uns 16 anos, que costurava alguma coisa, e Mudon percebeu que era um vestido preto. Ele aproximou-se até ficar bem em frente à jovem e observou costurar por algum tempo. Em seguida passou pela sala observando com atenção cada um dos móveis e objetos. Nesse momento ocorreu a Mudon que não tinha nenhum motivo justo para estar ali, por isso deu uma última espiada em tudo e saiu. Logo em seguida voltou ao seu corpo em casa. Conforme relato de Mudon, algumas semanas
Mais tarde, ele encontrou a moça de sua projeção, perguntou-lhe onde morava, mas a jovem respondeu-lhe que não tinha satisfações a dar. Então o rapaz passou a descrever a casa dela com detalhes minuciosos, por dentro e por fora. Não há registro a respeito da reação da moça. De qualquer forma, os dois logo se tornaram amigos e Muldoon passou a frequentar a casa da moça, que ficava a mais de 20 km de distância. E o jovem afirmou que reconheceu cada um dos objetos, pois já os havia examinado bem em sua incursão astral. Enquanto Keylor recomendava cuidado, Muldoon, em seus escritos, incentivava os leitores a tentar uma viagem extracorporal. As técnicas que ele sugeriu para induzir a viagem astral incluiu a recomendação para que a pessoa procurasse estar bem consciente no momento de adormecer, evocando sonhos que girassem em torno de voo, elevação, subida em elevador. Muldoon também acreditava que a maioria das pessoas tinham viagem astral sutil sem se aperceber disso. Ocorrências como desmaios ou contrações na fase de adormecimento, segundo ele, eram exemplos de uma separação parcial da duplicata do corpo. Mais tarde, Muldoon e Carrington colaboraram em outro livro, onde examinaram inúmeras projeções extracorpóreas e vários aspectos da projeção. As obras deles provavelmente foram as mais lidas desse gênero literário durante a Segunda Guerra. Desde aquele tempo, o mais conhecido dos supostos viajantes astrais passou a ser Robert Muldoon, ex-executivo de publicidade. Ele afirmava ter vivenciado sua primeira experiência extracorporal em 1958, com a idade relativamente avançada de 43 anos. Sob todos os aspectos, Muldoon era um homem de negócio bastante normal, sem toques excepcionais. Bem, seu concurso superior, casado com filhos, poderia ser considerado um homem mediano, sem vícios sérios ou peculiaridades especiais. Sua única atividade não ortodoxa, como ele a chamava, era a minha experimentação com técnicas de aprendizado durante o sono, sendo eu mesmo um aprendiz. Muldoon imagina que esses experimentos com a aprendizagem, entre as quais figurava a escuta de fitas de áudio durante o sono, talvez tivesse alguma coisa a ver com suas primeiras viagens astrais. Um sábado, após o almoço, começou a perceber que estava acontecendo alguma coisa estranha, pois tomado de uma sensação que ele descreveu como sendo um tipo de cãibra fortíssima que se espalhava por todo o diafragma ou área do plexo solar, logo abaixo das costelas. Era uma faixa sólida de dor constante. Moura achou que podia ser uma intoxicação alimentar, embora nenhum outro membro da família sentisse qualquer coisa. A cãibra durou da 1h30 da tarde até por volta da meia-noite, quando Moura adormeceu de pura exaustão. Na manhã seguinte, a sensação desapareceu e, a não ser por um certo mal-estar, não houve maiores consequências. Em resumo, ironizou Moura, talvez fosse o toque de uma varinha de condão ou, quem sabe, de uma marreta. 3 semanas mais tarde, conta Moura, novamente, numa tarde de sábado, senti outro toque de varinha de condão, ou o que quer que fosse. Estava descansando, bem confortável, quando um raio, algum tipo de clarão que poderia vir do céu, atingiu seu corpo, provocou-lhe intensa vibração. Estava literalmente impossibilitado de mexer. Comentou Moura a respeito do incidente. Era como se estivesse sendo apertado em um torno. A vibração continuou durante alguns segundos e por fim diminuiu. Por 9 vezes, durante os 6 meses seguintes, as mesmas vibrações voltaram, sempre quando Moura se deitava para descansar ou dormir. Mas diminuíam quando ele se obrigava a sentar. Numa dessas ocasiões, as vibrações transformaram-se num anel de centelhas, tendo o corpo de Moura como um eixo no centro do círculo. O anel podia começar da cabeça e deslizar devagar para baixo, até os dedos dos pés e voltar à cabeça. Mantendo uma oscilação regular nessa movimentação. Quando o anel passava por minha cabeça, surgiu um bramido e eu senti as vibrações em meu cérebro. Preocupado, Moura procurou um médico da família, mas este assegurou-lhe que ele não estava entrando nos estágios iniciais da esquizofrenia. Imaginando que algum tipo de problema físico estivesse causando esses estranhos sintomas, Moura submeteu-se a uma série de exames médicos, mas constatou que ele não era epilético, não apresentava sinais de tumor cerebral, estava vendendo saúde. O médico sugeriu que ele diminuísse o ritmo de trabalho, dormisse mais e perdesse um pouco de peso. As vibrações continuaram. Certa noite, enquanto Moura permanecia deitado, esperando que elas passassem, seu braço roçou o chão e ele pressionou os dedos contra o carpete. Seus dedos atravessaram o chão. Moura aumentou a força e os dedos penetraram pelo piso até uma parte abaixo, onde tateou um pedaço de madeira, um prego entortado e um pouco de serragem. A seguir, Moura percebeu que o braço inteiro atravessara o piso e que ele estava batendo
A mão na água, pode-se imaginar a perplexidade de Molo. Eu estava bem acordado, lembraria ele. Conseguiria ver a paisagem iluminada pelo luar através da janela. Podia sentir-me deitado na cama, com as cobertas sobre o corpo, o travesseiro sobre a cabeça, meu peito subindo e descendo enquanto eu respirava. As vibrações ainda estavam presentes, mas num nível menor. Moro cogitava, admirado. Como é que eu posso estar desperto em todos os sentidos e mesmo assim sonhar que meu braço penetra pelo piso? Perguntou. Moro comentou essa experiência com um amigo psicólogo que concluiu ter sido um devaneio bem convincente. Se é que for isso mesmo. Na brincadeira, ele sugeriu a Moro que fizesse um buraco no chão para descobrir o que poderia encontrar lá embaixo. Em 1929, Silva Muldon, que se considerava um viajante astral, escreveu o livro Projeção do Corpo Astral e ilustrou com estes desenhos o fim de mostrar o caminho percorrido pelo corpo astral durante a projeção. Começando aqui em cima, o espírito liberta-se e flutua um pouco acima do corpo físico, depois eleva-se na horizontal e vira para ficar em pé. Quando retorna ao corpo físico, o processo é revertido e as duas formas se reunificam. Enquanto durar a projeção, os corpos permanecem conectados por um elástico, cabo prateado. Cerca de um mês mais tarde, as vibrações retornaram. Depois de um instante, Moro tomou consciência de que algo pressionava seu ombro de forma suave e chegou a pensar que fosse a parede. Mas quando olhou em volta, percebeu que não havia janelas, móveis nem portas. Era o teto, eu estava flutuando contra o teto, oscilando com suavidade a qualquer movimento que fizesse. Eu girei no ar, estremeci, eu olhei para baixo. Lá, sob uma pálida luz, permanecia a cama. Nela estava deitado duas pessoas. À direita era minha mulher. Alguém estava ao lado dela. Olhei mais de perto e o choque foi enorme. Eu era outra pessoa na cama. Moro ficou estarrecido. Eu estava aqui, meu corpo lá. Estava morrendo. Isto era a morte, mas eu não estava preparado para morrer. Em desespero, como um mergulhador, deslizei para baixo e penetrei em meu corpo. Daí senti a cama e as cobertas. E quando abri os olhos, vi o quarto já sob perspectiva da minha cama. Quando tornou a encontrar o amigo psicólogo, Moro, preocupado, contou-lhe a última experiência e disse que não estava preparado para morrer. Mas nem pense que você fará isso, assegurou o psicólogo calmamente. Alguns praticantes de yoga de certas religiões orientais afirmam que podem fazê-lo sempre que quiserem. Fazer o quê? Perguntou Molo. Ora, sair do corpo físico por alguns momentos, respondeu o amigo. Eles dizem que conseguem ir a qualquer lugar, você deveria tentar. Nos anos seguintes, Moro dedicou-se à exploração da viagem astral, a mais completa e sistemática possível. Manteve registro detalhado de suas supostas viagens, completando com informações verificáveis sobre os locais que visitava, na medida de suas possibilidades. Moro declarou que viajava em 3 dimensões diferentes, as quais denominou Local 1, 2 e 3. O Local 1 era o mundo que todos conhecem. Em geral, as viagens de Moro conduziam a lugares relativamente familiares, perto de casa. O Local 2 era uma história completamente diferente. Moro tinha certa dificuldade para descrever. Ele escolhia as palavras com cuidado. Começava por afirmar que a melhor representação para o Local 2 seria imaginar uma sala com um aviso sobre a porta, dizendo, por favor, aqui verifique todos os conceitos físicos e descrevia sua imensidão. O Local 2 é um ambiente imaterial, com leis de movimento e matéria comparáveis apenas de modo remoto aos do mundo físico. Possui profundidades e dimensões incompreensíveis para a mente consciente e finita. Nessa vastidão residem todos os aspectos que atribuímos ao céu e ao inferno, que são apenas parte do Local 2. Seus habitantes, se é que se pode falar assim, são entidades com diversos graus de inteligência e com as quais é possível a comunicação.
Em 1958, quando Robert Moore era um empresário já de meia idade, teve sua primeira experiência extracorporal. Imaginou estar ficando louco ou sofrendo alucinações. Depois do choque inicial, Moore começou a explorar suas novas habilidades e maravilhou-se com as descobertas. Manteve um meticuloso registro de suas experiências e participou de experimentos em laboratório para conhecer melhor o fenômeno. Em 1971, Moore publicou Jornadas Extracorporais, uma narração na primeira pessoa, relatando suas supostas viagens astrais por outras dimensões e explicando suas técnicas para induzir uma experiência extracorporal. Denominando tudo parece haver uma lei principal. Dominando tudo parece haver uma lei principal. O local 2 consiste em um estado de ser, o qual nós classificamos como a inesgotável fonte da existência. Trata-se da força vital criativa que produz energia, dá forma à matéria e oferece canais de percepção e comunicação. Nesse ambiente não existe qualquer injunção mecânica. Você pensa um momento e ele acontece. O local 3, onde Moore supostamente esteve inúmeras vezes no que ele chama invasões, parecia bastante mundana em comparação aos outros. Ele dizia que essa terceira dimensão era um mundo material e físico quase idêntico ao nosso. Lá existem árvores, casas, cidades, pessoas, artefatos e todos os pertences de uma sociedade razoavelmente civilizada. Não bastante, no entanto, observava Moore, o local 3 desenvolveram-se em bases tecnológicas um pouco diferentes. Não havia eletricidade ou combustíveis fósseis. Seus habitantes utilizavam de um tipo de energia nuclear. Aí dizia Moore, sua duplicata desencarnada se encontrava e se misturava temporária e involuntariamente com um ser que se pode ser descrito como o ego que vive lá. Eu, bem consciente de viver e estar aqui, era atraído para lá e comecei a habitar o corpo de uma pessoa muito parecida comigo. A contrapartida de Moore no local 3, a quem ele se referia como seu eu lá, era um arquiteto que vivia numa casa de madeira e ia para o trabalho de ônibus com uma educação razoável. Era uma pessoa meio introvertida e não muito rica. Dentre as atividades de Moore no local 3, destacava-se o casamento de sua contraparte com Leah, uma jovem rica, mas depressiva, que tinha 2 filhos do casamento anterior. A união não era muito feliz, eles se separaram. O eu lá de Moore ficou triste com a separação e prometeu que continuaria a visitar Leah, mas acabou perdendo o endereço dela. Logo depois disso, para as invasões de Moore a esse local, do local 3. Mas o que Moore fez com tudo isso? Pergunta. Considerando as circunstâncias pouco românticas, ele achava que não podia ser uma fuga da realidade por meio do inconsciente. Pode-se apenas especular, disse ele. E esse exame de si mesmo deve levar em conta conceitos inaceitáveis pela ciência de hoje em dia. Bastante diferente do aqui e agora, do local 1 e local 2, não era nem o passado conhecido, nem o presente, e muito menos o futuro provável. Moore pensava que podia ser uma memória racial ou de qualquer outro tipo, de uma civilização terrena física que conhecia a história com antecedência. Pode haver outro tipo terrestre de mundo localizado em outra parte do universo, de alguma forma acessível por meio de manipulação mental. Talvez fosse uma duplicata de antimatéria desse mundo físico terrestre, onde seríamos os mesmos, mais diferentes, mantidos unidos por meio de uma força que estaria além de nossa atual compreensão. Do mesmo modo que Moore se encantava com as maravilhas de suas viagens psíquicas, também cuidava de analisá-las com meticulosidade. Em 1971 escreveu o livro Jornadas Extracorporais, onde registra suas viagens nos mínimos detalhes e até a submete a exaustiva análise de estatísticas. Em geral, as melhores condições físicas davam-se ao tempo mais quente, 96,2%, e havia uma divisão quase uniforme entre o dia, 42,2%, e a noite, 57,8%. Ele estava sempre deitado de bruços, 100%, e em geral na posição norte-sul, 62,4%. A umidade do ar e a pressão atmosférica não apresentavam efeitos notáveis. Moore continuou a qualificar e a tabular, com detalhes indescritíveis, compondo estatística de coisas com seu nível de cansaço, estado psicológico, hábitos alimentares, relacionando cada coisa
com suas conquistas nas viagens astrais. Com isso, ele procurava compreender suas viagens psíquicas e, sem dúvida, havia um esforço de dar a seus estudos o caráter de uma pesquisa científica. Dicas do Robert Muro. De acordo com ele, qualquer pessoa consegue fazer viagem fora do corpo. Tudo que precisa é de prática e de vontade de fazê-lo. A quem vai tentar a viagem astral, Muro sugere os seguintes passos. 1. Num quarto escuro onde você não seja perturbado, deite-se em posição confortável, com a cabeça em direção ao norte. Desaperte as roupas e tire todas as joias. 2. Relaxamente o corpo. Feche os olhos e respire de modo rítmico, mantendo a boca ligeiramente entreaberta. 3. Focalize uma única imagem. À medida que vai cair no sono, quando atingir aquele estado limítrofe entre a vigília e o sono, relaxa ainda mais, concentrando-se na escuridão além de suas pálpebras. 4. Para induzir as vibrações que devem anunciar um anúncio de uma viagem astral, focalize um ponto a cerca de 30 centímetros de sua testa. Aos poucos, vá afastando o ponto de foco para uma distância de 2 metros e desenhe uma linha imaginária paralela ao seu corpo. Focalizando esse plano, imagine as vibrações e faça penetrar em sua cabeça. 5. Assuma o controle das vibrações, guiando-as conscientemente através do corpo e da cabeça para os pés. Depois, de volta, assim que essas ondas puderem ser produzidas por comando mental, você estará pronto para tentar a separação do corpo. 6. Para deixar o corpo, concentre-se em quão agradável seria flutuar acima dele. Mantenha esses pensamentos e seu corpo astral deverá iniciar uma elevação. 7. Para retornar ao corpo físico, concentre-se apenas na reunião das duas partes. Na década de 1970, Moore passou a dedicar-se à viagem astral e outros fenômenos parapsicológicos em tempo integral. Fundou o Instituto Moore de Ciências Aplicadas na zona rural da Virgínia, a fim de ensinar técnicas para se atingir a viagem astral e outros estados alterados de consciência. Moore induziu suas próprias viagens astrais iniciais com técnicas bem semelhantes às de Colin e Muldon. Porém, para os novatos em viagem astral no Instituto, ele elaborou uma fita de áudios hemissíncro que combinavam vários sons e instruções orais, destinados, segundo Moore, a sincronizar os impulsos elétricos dos hemisférios direito e esquerdo do cérebro, e com isso permitir que os ouvintes explorassem seus eus interiores sem encontrar resistência por parte do cérebro. As hemissíncro produziram algumas mudanças interessantes na perspectiva e até viagens astrais reais, conforme o caso. Algumas versões das fitas, na verdade, foram especialmente elaboradas para realizar tarefas tais como aliviar a insônia e melhorar o desempenho em partidas de tênis ou de golfe. Moore, por certo, não se livrou dos detratores. Um pesquisador que tentou verificar as visitas extracorporais de Moore e amigos não encontrou ninguém que corroborasse suas afirmações. Outro acusou de exagerar e romancear seus relatos de viagem astral. Mesmo assim, em 1982, o Instituto Moore, em conjunto com o Centro Médico da Universidade do Kansas, foi convidado a apresentar 3 comunicados sobre experiências extracorporais numa reunião da Associação Americana de Pesquisa de Psiquiatria. Embora as apresentações do trabalho tivessem sido marcadas para um horário difícil às 8 horas da manhã, o auditório lotou com mais de 100 ouvintes interessados. Moore argumentava que se apresentar perante uma assembleia de psiquiatras, de certa forma, validava a noção de viagem astral como um todo. Ao programar e permitir a leitura desses comunicados, comentou: estão de todo reconhecendo que tais fenômenos existem. Na verdade, tudo o que aconteceu com a mente é do interesse da medicina. Tudo o que acontece com a mente é do interesse da medicina. E as viagens astrais nem seriam consideradas se não alterasse os estados da mente. Mas ainda resta um ponto de confrontação entre os pesquisadores que buscam respostas comprovadas dos supostos viajantes astrais, para saber a que nível as viagens astrais ultrapassariam o terreno dos sonhos e das alucinações. Talvez os aspectos mais notáveis desses três especialistas em viagens psíquicas, Calloway, Muldon e Moore, sejam os elementos comuns em seus relatos. Por exemplo,
Tal como várias outras pessoas que vivenciaram a experiência de viagem astral, todos os três em algum momento tiveram consciência de estarem ligados a seus corpos físicos por meio de um cordão misterioso, conhecido em geral como cordão prateado. Também recebe o nome de cordão de São Paulo, pois foi esse santo que há séculos postulou a existência de um corpo espiritual preso ao corpo físico. Em sua primeira epístola aos Coríntios, os adeptos dizem que o cordão funciona como uma espécie de cordão umbilical. Desde que se mantém intacto, o viajante psíquico está seguro, mas se o fio se romper, o desligamento com o corpo físico torna-se permanente e sobrevive à morte. Mudo descreveu o cordão como um cabo de colorido prateado, com um diâmetro de uns 3 centímetros. Quando a duplicava estava perto do corpo, o cordão poderia afilar-se até uma espessura diáfana. Quando o viajante se deslocasse para muito longe do corpo físico, Calloway, porém, nunca viu o cordão, mas afirmava que em diversas ocasiões sentira algo como um cabo ou uma força que o arrastava de volta à realidade física. Mouro também jamais enxergou o cordão, seu cordão, mas certa vez, quando chegou por trás de si mesmo, sentiu que talvez fosse algo que emanava do espaço entre as duas espáduas. Pendia meio solto, lembra-se ele, e eu conseguia sentir sua textura com muita nitidez ao toque. Tinha um calor do corpo e parecia composto de centenas de fios, semelhante a tendões dispostos bem juntos. As imagens realistas mostradas aqui nas próximas 2 páginas fazem parte de uma série elaborada em 1968 pelo fotógrafo nova-iorquino Duana Michaels para ilustrar uma experiência extracorporal intitulada Espírito Abandonando o Corpo. A série inspirou-se no interesse do autor por viagens astrais. Depois de estudar o assunto durante anos, Michaels registrou sua interpretação de como a forma espiritual seria liberada do corpo físico. Até recentemente, a despeito de seus estudos e escritos sérios, Calloway, Mudo e Moron e alguns outros dedicados viajantes permaneciam mais ou menos isolados em seus esforços de conferir validades da viagem astral. Porém, mesmo com o fenômeno parecesse bastante amplo, até a década de 1960 foram feitas poucas tentativas de dar um enfoque científico às experiências extracorporais. Nessa época, Celia Green e Robert Krukau, 2 respeitáveis cientistas britânicos, canalizaram suas atenções para essas experiências extracorporais, programando a realização de pesquisas extensivas de estudos de casos. Green fundou em 1961 o Instituto de Pesquisa Psicofísica em Oxford e lançou um apelo por meio da imprensa e do rádio pedindo detalhes das pessoas que houvessem passado por uma experiência de viagem astral. Ele recebeu 326 respostas. 60 delas eram de pessoas que haviam tido apenas uma viagem astral. 21 relatavam 6 ou mais experiências. 18 tinham de 1 a 5. O grupo compunha-se de pessoas de todas as idades. Entre os que passaram por mais de uma experiência, o fenômeno em geral havia surgido na infância. Os que passaram por apenas uma experiência acusavam uma tendência de tê-la vivido entre os 15 e os 35 anos de idade. Como regra, a incidência de viagens extracorporais diminuíra à medida que a idade avançava. A maioria das histórias não era nem de longe tão intensa e detalhada quanto as experiências relatadas por Moore e outros viajantes famosos. De fato, 80 membros do grupo afirmavam não ter consciência de estar em um segundo corpo, simplesmente sentiam uma consciência desencarnada, como que retirada de seus corpos físicos. Green e outros consideraram significativo o fato de que, apesar de poucas pessoas conseguirem prolongar e intensificar as jornadas extracorporais, muitas outras pareciam ter vivido algum tipo de experiência relevante, num nível menos intenso. Green relatou uma dessas breves incursões contada por um jovem motociclista. Durante uma manhã, quando corria muito pela estrada, acho que um zumbido de motor e vibração induziram-me a uma sonolência. Lembro-me de que, aparentemente, eu deixava a moto como se fosse o reverso de uma lente zoom. Eu pairava sobre uma colina, olhando para mim mesmo, vendo-me na moto que corria pela estrada abaixo. Parecia pensar: você não deveria estar aqui, volte para aquela moto. No instante seguinte, lá estava eu, na moto de novo. Outro exemplo refere-se ao caso de uma garçonete que, depois de trabalhar durante 12 horas seguidas, saiu do restaurante e caminhou até a sua casa. Lembro-me de estar tão exausto
que achava que não conseguia chegar. A última coisa de que me recordo é o som dos saltos dos meus sapatos ecoando. Olhei para baixo e me enxerguei andando para virar uma esquina. Eu via-me com clareza. Era uma noite de verão e eu estava usando um vestido de seda sem mangas. Lembro-me de pensar, então é assim que os outros me veem. Esse e outros casos semelhantes sugerem apenas estados de consciência ligeiramente alterados, estimulados em um caso pela monotonia e por outro pela fadiga, mas sem a menor consciência de um segundo eu. Crocal, que trabalhava como geólogo, chefe no famoso Instituto de Ciências Geológicas da Inglaterra, exibiu uma antiga fascinação por fenômenos psíquicos. Seguindo os exemplos de Carrington, Muldon e outros, coletou e analisou quase 1000 relatos de viagem astral de pessoas de todas as partes do mundo, documentando em diversos livros. De acordo com a análise de Crocal, a maioria das viagens astrais revela uma série de fatores comuns. Por exemplo, a separação do suposto corpo astral de sua forma física, que em geral começa nas mãos e nos pés e termina na cabeça. Vários viajantes extracorporais contam que desmaiam ou escutam estalidos no momento da separação total, mas a maioria afirma não sentir medo nem desconforto. O imenso material reunido por Green e Crocal convenceu outros investigadores de que valia a pena tentar a documentação de viagens astrais no ambiente controlado de um laboratório. O pioneiro de tal trabalho foi o Dr. Charles Tart, em 1965 e 1966, quando era instrutor na Escola de Medicina da Universidade da Virgínia. Tart iniciou uma série de experimentos fascinantes com um indivíduo chamado Mr. X, que vivia perto de Charlottesville, onde se situou a universidade. Somente mais tarde veio a saber que Mr. X não era outra pessoa senão Robert Moore. Provavelmente não haveria ninguém melhor do que ele para provocar uma experiência extracorporal. Tart colocava Moore em uma sala especial, onde ele ficava conectado a máquinas que poderiam monitorar seus batimentos cardíacos, ondas cerebrais e movimentos oculares rápidos, REM, Rapid Eye Movement, que indicam os períodos de sonho durante o sono. Tart solicitava a Moore que induzisse uma viagem astral depois que se projetasse para uma sala anexa. Uma vez dentro dessa sala, Moore deveria ler um número de 5 dígitos, selecionados ao acaso, colocado no alto de uma prateleira de disposição tão elevada que não se poderia ser enxergado por um observador em posição normal. Moore sentia-se desconfortável numa armadura de eletrodos ligados em sua cabeça. Não conseguiu induzir nenhuma viagem astral. Nas primeiras 7 tentativas em laboratório, na 8ª e última, porém, ele relatou que sentira seu corpo astral escapar dos fios, flutuar até o chão e passar lentamente através da porta na direção da sala de controle. Não viu os números alvos, mas percebeu que a técnica do laboratório que deveria estar na sala havia se ausentado. Depois flutuou até o iluminado corredor externo, onde encontrou a técnica conversando com um homem desconhecido para Moura. Mais tarde, ele contou a experiência à moça, que confirmou ter estado no corredor com seu marido. Tart considerou as experiências com Moura inconclusivas, mas estava determinado a continuar essa linha de pesquisa. Após aceitar um cargo na Universidade da Califórnia, em Davis, como professor de psicologia, encontrou outro colaborador, um inteligente estudante universitário que ele identificou como Miss Z. Ela afirmava haver tido 2 a 4 vezes por semana viagens astrais durante a maior parte de sua vida. Em geral, acordava durante a noite e encontrava-se flutuando perto do teto. Quando criança, achava que isso fosse muito normal. Mais tarde, já adolescente, descreveu essas experiências a amigos e só então percebeu a natureza extraordinária de suas viagens extracorporais. Na época em que Mize entrou em contato com o Dr. Tart, ela vivenciara viagens astrais todas as noites. De início, o professor pediu à moça para ela mesma aplicar um teste em casa. Ele orientou o teste, dizendo para ela escrever números de 1 a 10 em pedacinhos de papel, misturar tudo numa caixa e escolher um aleatoriamente, sem olhar, antes de deitar-se à noite.
Ela deveria colocar o número no criado mundo e se tivesse uma projeção astral durante a noite, iria ler e memorizar o número. Miser relatou Miser relatou sem sucesso em 7 noites seguidas. Depois disso, Tart levou a moça para o laboratório a fim de monitorar as experiências, tal como fizera com Robert Monroe. Depois que ela se deitava, um número aleatório de 5 dígitos era escondido por trás dela, numa prateleira colocada bem acima de sua cabeça. Miser recebia instruções para ler o número se tivesse uma viagem astral, mas ela ficava ligada a um eletrocefalograma para mapear as ondas cerebrais e outros instrumentos que mediriam suas condições fisiológicas durante a viagem astral. Os fios ficavam suficientemente frouxos para que ela pudesse virar, mas se desligariam e interromperiam os monitores no caso de seu corpo físico elevasse a mais de 2 metros de altura. Assim ela não poderia olhar os números pelos meios normais. Nada aconteceu na primeira noite. Na segunda, às 3h15 da madrugada, o eletrocefalógrafo registrou um padrão incomum de ondas cerebrais. Miser relatou uma viagem astral nesse horário, mas disse que não conseguiu ler o número. Teve uma experiência similar na terceira noite. A história modificou-se, porém, no decorrer da quarta noite. Às 5h57 da madrugada, o eletrocefalógrafo começou a gravar ondas cerebrais agitadas, que não representavam sono nem vigília. Um pouco depois, às 6 da manhã, Miser chamou o técnico e disse-lhe que tiveram uma viagem astral, expondo-lhe a sequência exata do número-alvo. Os dígitos 25132. A chance que isso acontecesse por acaso foram estimadas em cerca de 1 para 100 mil. Quando Tart examinou o resultado dos outros monitores, percebeu que no período em que Miser dissera estar em viagem astral, seu pulso e os padrões de ondas cerebrais não tinham diminuído, ao contrário do que costuma acontecer durante o sono profundo. Ela disse, além disso, não se registraram movimentos oculares rápidos, o que indicava que ela não estivera sonhando. Esses achados foram confirmados pelo Dr. William Dement, um especialista em estados do sono, que mais tarde examinou os dados. A exemplo do caso de Moron, os experimentos com Miser não oferecem evidências irrefutáveis do que acontecer uma viagem astral, e mais, descobriu-se que ela poderia ter apontado a luz de uma lanterna para cima e lido o número pelo reflexo no mostrador de vidro do relógio da parede. Apesar de não haver razão para suspeitar que ela usasse esse truque, o experimento foi considerado falho. E havia um problema mais complicado quanto aos objetivos dos experimentos de Tart, pois, ainda que Miser identificasse 1000 números alvos com precisão, mesmo assim não existiriam provas de que ela sairia do corpo para fazê-lo. Na realidade, como diriam alguns parapsicólogos, os resultados teriam sido os mesmos por meio da percepção extrasensorial, isto é, Miser poderia conseguir descobrir o número correto através de sua sensibilidade como vidente, a suposta habilidade de receber imagens de pessoas ou coisas colocadas fora da visão. Isso era uma possibilidade que intrigava duplamente, pois se a evidência podia ser colocada como realidade, então por que a viagem extracorporal não poderia? Pergunta. A existência de uma poderia dar credibilidade à outra. Nesse caso surgiu uma pergunta óbvia: como seria possível identificar uma viagem astral da experiência de um vidente? Pergunta. Na década de 1970, o Dr. Carlos Ouzes resolveu responder a essa pergunta na Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica, em Nova York. Ouzes queria executar experimentos para ver se numa viagem astral a visão seria limitada de modo similar à visão normal, diferenciando-se assim da evidência que supostamente não apresenta tais limitações. A pesquisadora psíquica Susan Blackmore teve sua primeira experiência extracorporal quando era estudante em Oxford, em novembro de 1970. Mais tarde desenhou um túnel de árvores, onde ela dizia que começava seus jornadas astrais. Eu voava por uma estrada. Recorda-se Blackmore como que transportada por uma carruagem puxada por muitos cavalos.
Em 1972, o Dr. Ozzy e sua assistente, Janet Mitchell, iniciaram uma série de experiências que duraram 14 meses com um artista chamado Egon Swan, homem grandalhão, louro, que gostava de charuto. Swan afirmava que tivera sua primeira viagem astral com 2 anos de idade, ao ser anestesiado para extrair as amígdalas. Sucederam várias outras viagens. Ele disse ter chegado a ponto de conseguir projetar-se para fora do corpo, mesmo quando totalmente consciente. O artista Egon Swan pousa ao lado de sua obra Visão de Sagitário, na polpa de uma nave, em parte inspirada em suas supostas jornadas astrais a galáxias distantes. Swan, que afirma ficar totalmente alerta durante as viagens, busca transmitir na arte suas sensações. Viagens psíquicas.